Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, num dos últimos Biblioteca Submersa do ano. E hoje vamos tratar de um livro que faz parte da minha, digamos assim, formação intelectual mais diretamente, né? Se eu fosse montar uma biblioteca cinematográfica, né? Biblioteca de obras de cinema tiveram um impacto gigantesco na minha formação. Não sou crítico de cinema profissional, não sou estudioso profissional de cinema, coisas que você precisa ser um profissional, mas estudo cinema na medida possível, tendo em vista design para a edição dos livros da Rafus, tendo em vista as minhas pesquisas sobre discurso, narratividade, poética. O cinema é essencial, de certa forma. Então, na minha biblioteca aí, onde entram as autobiografias diárias do Tarkovsky, do Robert Bresson, entram também a história do cinema primitivo, né? A grande arte da luz e da sombra do Lohan Manoni, os dois volumes do o cinema, né, do Gilles Deleuze. Entra aí também, e a tela demoníaca da Lotte Eisner, entra aí também o De Caligari a Hitler, do Siegfried Kracauer, que é o livro que a gente vai falar hoje. Eu li De Caligari a Hitler, edição da Zahar, nos anos 90, final dos anos 80. Entre 89 e 90 eu comecei a leitura desse livro. Me marcou profundamente, né? Eu venho de uma cidade, é uma capital, mas é no interior do Brasil, um lugar densamente bolsonarista, infelizmente hoje em dia, que é Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Não existe uma cinemateca, não existe grande, e na época ainda era pior ainda, né? Não existiam grandes eventos culturais ou iniciativas culturais, ainda mais relacionadas com o cinema. Então, eu li o De Caligari a Hitler sem praticamente conhecer nenhum filme, anotando esses filmes. Eu me lembro que eu ficava anos para achar, né? Quando eu li a primeira vez sobre a Idade de Ouro do Buñuel, que me enlouqueceu, demorei anos, né? Li na adolescência, demorei anos para... a fita VHS também era uma dificuldade de encontrar qualquer coisa diferente, né? E imagine cinema da República alemão do período da República de Weimar, como a de Caligari a Hitler, né? E depois outros filmes eu fui lendo mais do que, digamos, assistindo, né? O Sétimo Selo, demorei anos para assistir, mas eu li o roteiro, li tudo. O Siostrom, O Vento, um diretor chamado Victor Siostrom, que é um filme absolutamente genial, demorei anos para assistir na Cinemateca aqui em São Paulo. Mas eram todos filmes que valeram a pena, né? Então eu sempre fui um cinéfilo imaginário, mais que também um cinéfilo prático, assim que também não sou crítico profissional nem nada profissional relacionado a cinema. Enfim, o que trata de parar um pouco de falar de mim e ou dar uma experiência lendo de Caligari a Hitler, que teve um impacto psíquico profundo, né? Um impacto também na maneira como se entende a crítica do cinema, a crítica do filme, né? O princípio histórico estruturado pelo Krakauer é brilhante, e isso faz com que você tenha uma noção da complexidade do cinema alemão num período relativamente curto, imensa, né? Então o cinema ele é um jogo intrincado de forças que, além essas críticas de jornal, em geral, de modo geral, né, ou críticas de internet hoje, de um modo geral, isso não parece tão transparente. A complexidade de diferentes perspectivas, diferentes estilos que se imbricam, né? Um influencia o outro, alguns elementos sobrevivem aqui e ali. Isso, a primeira vez que eu tive essa noção clara foi lendo Krakauer. Mas o que é De Caligari a Hitler? Foi um trabalho que o Krakauer fez. O Krakauer era um filósofo, crítico de cinema, um jornalista alemão que viveu em Frankfurt nos anos 20, né? Quer dizer, ele faleceu em 66, se não me engano. Nasceu ainda no século XIX. E ele tem vários trabalhos interessantes sobre Simmel, né? O Simmel, enfim, o grande sociólogo alemão.
Ele fala muito sobre a questão do tempo e a questão da transformação industrial das massas humanas em elementos de ornamentação, que era algo que ele percebeu no cinema. Aliás, ele fala disso no De Caligari a Hitler também. As massas como elementos de ornamentação de um imaginário de arregimentação social, né? E ele tinha muito contato, evidentemente, com a escola de Frankfurt, com Adorno, com Horkheimer, e por ser judeu também, como todos esses que eu mencionei, ele fugiu, né, da Alemanha quando da tomada de poder de Hitler. Logo depois, me parece que em 40, eles estavam no exílio nos Estados Unidos, essa galera toda, e o Max Horkheimer, que era um dos membros da escola de Frankfurt, deu um toque, né, para o seu colega acadêmico Krakauer, falando: lá, abriram na biblioteca do Congresso americano um setor de cinematografia alemã. E eles estão precisando de alguém que catalogue e pesquise, né, trabalhe com esse material, escreva sobre. E o Krakauer achou legal, né? Então ele pegou as credenciais dadas ali o contato, né, dado pelo amigão Max Horkheimer, foi lá e iniciou a pesquisa nesses arquivos gigantescos, né, de filmes distribuídos nos Estados Unidos, enfim, né, desse material que a biblioteca, que os institutos, né, de arquivo americanos arregimentaram e que era importante provavelmente por conta da guerra, para a preservação de elementos culturais, né, até para reconhecer que elementos culturais alemães acabariam tendo relevância no nazismo. Esse tipo de pesquisa foi muito forte, né, entre os exilados, especialmente nos Estados Unidos, na Europa também, aliás. Né? Tem aí os trabalhos do Ernest Cassirer, né, que se exilou acho que na Inglaterra, o próprio Freud escreveu um pouco sobre o tema, que se exilou também na Inglaterra. Mas nos Estados Unidos era mais forte, especialmente nesses exilados com contato acadêmico, como era o caso do pessoal da escola de Frankfurt, né? Então, uma boa parte da pesquisa do Adorno e do Horkheimer, por exemplo, gira em torno da criação de uma personalidade autoritária. Como se, de certa forma, por eles terem vivido, serem alemães, eles têm uma noção de como é que isso rola, né? E o Krakauer seguiu o mesmo caminho. Então, como ele tinha esse material, ele resolveu estudar no recorte do início do cinema, que coincidentemente é o recorte também digamos assim, da cristalização do fascismo alemão, do nazismo, né? Primeiro na forma de um imaginário mais localizado, mais envolvido dentro, né, da Alemanha, depois com a formação de um partido, depois com a ascensão desse partido, enfim, né? E foi exatamente o que ele fez. Então ele escreveu, publicou em 1947, a primeira edição em inglês, inclusive, né? Que era normal, né? A personalidade autoritária, eu acho que é em inglês também a primeira edição, do Adorno, acho que só do Adorno, né? Não tem o Horkheimer. E saiu pela Universidade de Princeton. É um trabalho, ou seja, o trabalho do Krakauer realmente é reconhecido academicamente desde o momento que foi escrito. Não os outros da escola de filme também, aliás, né? Todos eles foram professores em uma universidade americana. E o livro trata exatamente disso. É a construção do imaginário nazista no meio de comunicação de massa mais, digamos assim, ascendente, né? Logo se transformaria no meio mais importante do início do século XX, que seria o cinema. Substituiria os jornais com as atualidades cinematográficas, substituiria outros tipos de construção narrativa, como literatura mesmo, né? Através dos diferentes gêneros cinematográficos. E o Krakauer faz um mergulho, um estudo muito denso a respeito disso, né? Por isso que eu falei, aquilo forma a sua visão de crítico, porque são análises muito complexas, muito instigantes a respeito dessa formação. A primeira coisa que você depara lendo De Caligari a Hitler é a variedade, digamos assim, de visões do cinema alemão. Inicialmente, talvez visões estilísticas, né, que vêm desde o cinema mais ancestral, desde da constituição dos primeiros espetáculos com o cinematógrafo na Alemanha, da construção do grande estúdio que é a UFA, né, o grande estúdio alemão, até realmente os primeiros filmes dramáticos mais, digamos assim, estruturados como filme, né?
e não só documentário, não é, o registro, né? E ele faz esse levantamento de uma forma muito interessante. Então, o cinema alemão ele é complexo, né? Ele tem, por exemplo, a visão do expressionismo, que foi breve, né? No livro ocupa a segunda parte, né, que eu mencionei, que é justamente essa questão dos tempos da guerra, né? E do pós-guerra, imediato pós-guerra, que é quando surge o cinema expressionista alemão, mas ele é curto, especialmente o caligarismo, né? E depois você vê uma série de outras visões ali, então você tem a nova objetividade, né? Que seriam filmes mais políticos, um pouco mais cínicos, né? Com o Pabst ali seria o grande representante. Você tem filmes nacionalistas, que ele analisa muito bem também, os filmes sobre Frederico Rex, né? Que é o rei Frederico II, especialmente, né? Da Alemanha. Depois você tem. E todos eles meio que imbricando, né, coexistindo, às vezes não na mesma época, mas aquele registro, né, a força, daquele, por exemplo, do próprio Caligari, se preservou por vários anos a força do registro. Né? Então depois tem filmes de aventura, assim, de pessoas convencionais superando grandes adversidades, filmes de montanhismo, que também é uma das bases do nazismo, né, de onde vem a Leni Riefenstahl. Então é muito variado, né? É interessante como era rico o cinema, digamos assim, pré-industrial nesse sentido. Já era industrial, na verdade, a produção, né? Mas pré-industrial porque não é essa coisa que a gente tem hoje, que é literalmente o filme é como uma espécie de parafuso, né? Então o cinema independente meio que carrega, né, possibilidades diferentes ali como uma única possibilidade, né? Uma única forma, único caminho diferenciado, né? Não, o próprio cinema tinha diversas frações, contrafrações, né? E essas visões divergentes, por outro lado, elas também se expressam em uma multiplicidade muito grande de gêneros, né? Então é interessante como, por exemplo, você tem e esses gêneros meio que formatam, né, os estilos, né? Eles vão dialogando. Então você tem filmes que têm uma pesada estilização, como eram os casos dos filmes expressionistas, filmes nos quais com cenários, figurinos pintados, né? Filmes nos quais essa estilização se projeta em elementos mais narrativos, que é o Kammerspiel, não é? Como Escada de Serviço e outros, né? E filmes, como eu falei do Pabst, né? Filmes assim que mostram mais uma realidade social com inclusive mais interação com o cenário. Fora filmes feitos por indivíduos completamente independentes, com visões muito próprias. Eram influenciados, óbvio, pelo universo do cinema alemão, expressionista, muitas vezes, mas as visões eram muito próprias, como o Joseph von Sternberg ou Fritz Lang, né, que seriam ou o próprio Murnau, que seriam diretores que teriam uma carreira imensa fora da Alemanha, no exílio, às vezes antes do exílio, né, e criariam um cinema, uma linguagem poética ali que ultrapassa, digamos assim, as especificações nacionais ou temporais de filme. Então é um tratado muito complexo, muito rico. E assim, as análises, como eu disse, são o alto, né, o ápice do projeto do Krakauer. A análise que ele faz do Caligari é absolutamente genial. Embora historicamente, né, quer dizer, com fontes mais novas, você descobre que nem tudo é exatamente como o Krakauer achava. Você percebe que ele tem um certa linha. É curioso, porque, embora ele fosse próximo, em termos de amizade e até de proximidade física, dos frankfurtianos, como Adorno, Horkheimer ou Benjamin, a visão interpretativa dele era um pouco mais próxima do Lukács, que era o outro grande debate que se estruturou nesse período, foi justamente o debate sobre as raízes estéticas do fascismo, que meio que se imbrica, né? Meio que se conecta com esse debate que esse das raízes estéticas do fascismo rolava mais na União Soviética, nos países da esfera da União Soviética, na Europa, inclusive França, enquanto que o debate a respeito da natureza do fascismo, que inclui elementos estéticos, mas psíquicos, históricos, etc., esse rolava mais nas universidades americanas, né? E esse debate sobre a estética do fascismo, nesse debate, o Krakauer me parece que ele é mais próximo do Lukács, que era um indivíduo que tinha bastante crítica ao expressionismo, uma crítica bastante dura ao expressionismo alemão, do que
próxima do ponto de vista de um Benjamin ou dos outros da escola de Frankfurt, que eram bem menos dogmáticos, né, do que o Lucas, ou pelo menos bem menos com essa tendência assim de descarte do expressionismo como uma espécie de precursor do nazismo e ponto final, né? Ah, então, mas mesmo assim a análise do Caligari é genial. Ele analisa elementos do roteiro, da construção do roteiro, ele entrevistou os roteiristas, então cada possibilidade de enriquecer o trabalho ele usava. Ele não se limitava só à análise assim, de gabinete, né? Que é muito comum das análises acadêmicas ou de livros aí lançados por universidade, né? Não, ele entrevistava, ele tinha lembranças dos filmes, da recepção dos filmes, né? Algumas vezes tinha os recortes, aí já no arquivo americano, e ele usava todos esses elementos para montar a análise, né? Quer dizer, a gênese do roteiro, a questão da guerra, a questão da manipulação através da hipnose, né? Que é o ponto central do Caligari. E mas como eu falei, a conclusão dele me parece equivocada, né? Porque na conclusão ele diz que o Caligari foi manipulado pelos produtores, né? Sempre essa história. Então, na conclusão, sobre o Caligari, o Krakauer postula que a obra, que era originalmente bastante subversiva, teria sofrido uma espécie de restrição, uma conversão é, conformista, através do uso de uma história moldura. Até certo ponto isso é verdade, mas não é exatamente assim. Quer dizer, apenas a utilização da história moldura não transforma uma história evolucionária em conformista, porque o elemento evolucionário continua ali. O que transformaria era a supressão, claro, de tudo que fosse ah, ah, originalmente subversivo, que não acontece. Né? A história permaneceu mais ou menos como os roteiristas imaginaram. Mas, e no final, depois desses capítulos, né, que ele aborda um capítulo dedicado à origem do cinema e do grande estúdio, né, da Alemanha, que era a UFA, um capítulo dedicado ao expressionismo e essa obsessão expressionista com tiranos, que era clássica, né, são os grandes filmes de tirano, e um terceiro capítulo a respeito da nova objetividade do cinema, digamos assim, daquele breve período de renascimento econômico da Alemanha, que durou muito pouco, né? De recuperação econômica e ilusória, que seria ali o final dos anos 20, e os anos anteriores ao nazismo, que seria aí sim um cinema nacionalista e de aventuras de superação de grandes obstáculos naturais, né? Que surgiria com grande força, ali no início dos anos 30. No final ele tem um apêndice com análises de cinema e política que são interessantes, mas de novo são hoje em dia são um pouco ultrapassadas, né? Especialmente depois das ferramentas como a ideia do terceiro sentido do Barthes, né? Tem algumas ferramentas mais contemporâneas de análise cinematográfica que dão mais conta, né, da percepção da ideologia, não só a percepção temática ou na articulação imagem-texto, esse tipo de coisa, né, na imagem, digamos assim, estruturação da narrativa de uma maneira mais óbvia, né, ou mais direta, que é mais ou menos o tipo de análise que o Krakauer propõe nesse apêndice. Mesmo assim, como eu falei, é uma obra de 47, né? Então muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Mas mesmo assim, é uma das grandes obras sobre o cinema, né? Sobre o cinema alemão, sobre um período muito rico, né? Da cultura humana, não só alemã, da cultura universal humana, e que foi, digamos assim, cortado ao meio, né? Foi, digamos assim, defenestrado pela ideologia, por uma ideologia monstruosa e destrutiva que acabou liquidando esse projeto, né? E todas as contradições, aporias, elementos instigantes que ele sugeriu em todos esses debates que eu mencionei aqui e do qual da Caligari a Hitler é uma peça muito importante. É um livro hoje muito raro, eu não sei se tem uma nova edição,
Espero que tenha, mas é um livro muito raro e muito caro, né? Eu me lembro que as edições da Zahar, dos anos como a que eu tive, entre os anos 80 e 90, chegaram a preços astronômicos um tempo atrás, mas eu acho que foi lançada uma edição mais nova aí mais recentemente, inclusive com os pós-fácios e prefácios atuais, que eu acho que são importantíssimos, que tem na edição inglesa, né? Tem uma belíssima capa, né? A edição brasileira da Zahar, ela tinha uma capa esquisita, ela não era feia, né? Mas a edição da Princeton, né? Da Universidade de Princeton, que sempre lançou o livro, é, digamos, a capa mais bonita de longe. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.